Geralmente eu começo os vídeos aqui do Tom Fala das Coisas dando boas-vindas a vocês e falando bem-vinde. E eu faço isso como uma forma de celebrar o progresso. Uma maneira que, na minha opinião, eu vejo isso como uma forma tão tátil da gente ver a sociedade evoluindo e se adaptando às novas tendências. Falei progresso uma vez, não penso em outra palavra para descrever, então eu estou repetindo: progresso. A forma que a gente pensa como ser humano e passa a aceitar uma mudança que nem significativa é nesse caso, usar gênero neutro para você se referir a outra pessoa, a uma minoria principalmente, que já sofre praticamente em todas as situações da vida dela, que já sofreu demais em diversas situações da vida dela. E aí eu penso que pelo menos ter este cuidado de você se referir a essa pessoa da maneira que ela gostaria que você se referisse, já é um avanço. Isso me deixa um pouco triste, cara, porque nesse vídeo eu vou falar sobre retrocessos. Por isso, talvez eu não devesse nem começar dando as boas-vindas, muito menos falando bem-vinde, porque quando eu falo bem-vinde, eu associo a algo positivo. Eu antecipo que vem um assunto interessante, pelo menos para mim, e alguma coisa que eu tenha um entusiasmo para comunicar. O vídeo de hoje eu não tenho entusiasmo nenhum de comunicar. E eu iria deixar de lado mesmo. Faz uma semana que aconteceu o que aconteceu. Não sei se eu vou colocar isso no thumbnail, mas pelo nome do vídeo, pelo título do vídeo, pelo thumbnail, talvez você antecipe sobre o que eu vou falar, que é o falecimento daquele que eu não vou nem nomear, que para mim nem isso ele merece. O nome dele não vai ser citado aqui, mas aquele falecimento violentíssimo dessa pessoa extremamente violenta. A gente sabe qual foi a última palavra dele, foi violência, e isso é incontestável. Outra coisa que também é incontestável são todas as atrocidades que ele disse, que podem ter causado ou não. Mas a gente pensa naquela frase que você colhe aquilo que você planta. E aí a gente vê uma parcela da população, uma parcela grande da população atual, infelizmente, usando esse argumento de você colhe aquilo que você planta, até o momento em que acontece com alguém que eles admiram, que eles apoiam, que eles defendem. Aí essa frase não existe mais, que é o caso deste sujeito. Ninguém está comentando que ele colheu o que ele plantou, exceto as pessoas esclarecidas, que eu espero que você seja uma delas. Se você já é um inscrito aqui no Tom Fala das Coisas, eu imagino que você talvez compartilhe com a mesma opinião que eu sobre esses assuntos. E aqui no Tom Fala das Coisas eu não queria trazer política, mas eu vejo como necessário, por mais irrelevante que talvez seja a minha opinião sobre isso, mas desde que aconteceu o falecimento deste homem, dá uma sensação de que o planeta retrocedeu, regrediu em tantos aspectos. E eu iria, juro pra vocês, eu ia ficar quieto. Só que hoje é quinta-feira, um dia antes de eu postar esse vídeo. E na quarta-feira aconteceu tanto retrocesso aqui dentro do nosso próprio país que eu não pude deixar de comentar. Eu acho necessário. Eu posso estar falando para as paredes, como eu falei no vídeo passado, quando eu falei sobre Duolingo, que não tem nada a ver com o assunto desse vídeo, mas quando eu falei que eu
estaria falando para as paredes, já que o Duolingo jamais iria me escutar. Eu considero que eu também estou falando para as paredes neste vídeo. Eu me sinto no dever de me posicionar, porque é o mínimo que eu posso fazer. E eu deveria talvez até estar fazendo mais, mas eu estou fazendo isso agora. Descarrego na consciência? Não, um descargo. Para ter para eu ficar aliviado conscientemente. Para eu ter aquele descarrego da consciência. Eu acho que eu estou falando corretamente. Mas eu já sou conhecido internamente, eu digo por mim mesmo, de errar algumas frases e falar algumas coisas da forma que eu acho que são corretas e não são, mas enfim. Por isso, talvez esse vídeo também não seja nem tão dinâmico, nem tão editado. Eu propositalmente não coloquei trilha sonora neste vídeo, por isso também eu vou começar falando sobre nossos problemas aqui dentro de casa e depois eu falo um pouco mais sobre o assunto que eu trouxe logo no início do vídeo sobre o sujeito lá. Ontem aconteceram 3 votações, cujo resultado dessas votações é definitivamente um retrocesso para nós. Eu vou falar primeiro sobre a que é, na minha opinião, o menor dos retrocessos, mas ainda assim é um puta retrocesso, que é a votação da anistia. Eu não sei o que você considera sobre esse assunto todo. Eu espero que você pense a mesma coisa que eu. Se você não cumpre a lei, você está errado. E se você não cumpre a lei e você for pego não cumprindo a lei, você muito provavelmente vai responder por isso. Existem áreas cinzentas onde o contexto importa. E neste caso, o contexto importa muito. Vou dar um exemplo. Nessa mesma semana, um pouco antes, quando o Bolsonaro estava sendo julgado, o Fux, que foi o voto contra a condenação dele, votou para que uma pessoa que tinha roubado desodorante continuasse preso. No caso da anistia aos golpistas, eu acho que o contexto importa ainda mais. E eu não vejo um contexto onde essas pessoas não devam responder pelo que elas fizeram. Para mim é simples assim, cara. Não é uma baderna. A pessoa não estava comemorando uma Copa do Mundo e aí começa a quebradeira. Mas isso é um exemplo de uma comemoração de uma Copa do Mundo, futebol. No caso dos golpistas, não é. O caso dos golpistas foi uma coisa arquitetada, aonde, lógico, várias pessoas foram ingênuas o suficiente de acreditarem naquele discurso e comprarem essa ideia para irem lá arruaçar, pensando que eles estão sendo salvadores da pátria, pensando que, nossa, eu sou um herói brasileiro. E aí vai e depredam todo o patrimônio, o que destrói obras de Portinari, Anita Malfatti. Teve isso, não teve? Como você vê, a minha opinião pode talvez até ser irrelevante para esse assunto, porque eu sei muito pouco. Ai, eu não sabia. Eu sinceramente acho, na maior parte das vezes, que essa pessoa não sabia que isso iria acontecer porque ela viveu uma vida de privilégios. E a gente vê, se você acha que isso não existe, você precisa começar a ver um pouco mais estatísticas em relação a isso, porque você vai encontrar um padrão. E eu acho, de verdade, que muitos lá, nem sei quantos aposentados, por exemplo, estavam lá no meio, mas dá aquela sensação de que a maioria eram idosos aposentados, porque se a pessoa não estivesse aposentada para começar, ou se ela pelo menos não fosse dona do próprio negócio, ela já não teria tempo para ir até lá. Ela tem que trabalhar. Você pega aquela quantidade de gente que acorda 4 e pouco da manhã para pegar o transporte público e chegar no serviço às 6 horas da manhã. Você acha que ela ia estar lá no dia 8 de janeiro? Não é o caso, né? E aí as pessoas ficam, nossa, mas o crime dela foi passar batom na estátua. Por isso, repito, o contexto importa. E nesse caso importa pra caramba. Mas se você pegar diversos outros exemplos onde a pessoa
roubou um frango numa padaria, a pessoa roubou iogurte, a pessoa roubou pacote de miojo para alimentar os filhos. Essas pessoas estão todas presas, provavelmente. E aí essa pessoa que tem esse privilégio de poder se locomover durante as férias que seja, mesmo se ela tirou férias só para isso, mas ela tem dinheiro, ou parcelou, ou sei lá, mas ela tem condições de ir até a capital do país para isso. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, poderia estar passando tempo com a família, poderia estar na praia, poderia estar passeando no parque da cidade dela, poderia estar só descansando assistindo uma série na televisão, mas ela escolheu ir até lá para isso. Talvez ela tenha sido induzida mesmo pelo comentário, pelo o que ela tem de acesso à informação, porque provavelmente é tudo WhatsApp, ou Telegram, ou sei lá. Os meios de comunicação convencionais já não têm mais credibilidade para essas pessoas. E elas vivem nesse mundo de fantasia. Mas voltando ao retrocesso, foi essa votação de anistia. Eu estou falando primeiro dela porque essa é a menos pior das votações retrógradas que aconteceram ontem. Justamente porque vai ter uma parcela da população que vai apoiar a decisão, o resultado dessa votação da anistia. Essa foi a primeira. A segunda, o fator voto secreto. Pelo que eu entendi, o voto secreto está dentro da PEC da blindagem, que é o terceiro retrocesso. Mas falando sobre o voto secreto, a pessoa que você votou, como é que votou? Aliás, também sobre a anistia. A pessoa que você apoia, que você deveria estar cobrando, como que ela votou? Uns caras assim, eu não queria nem nomear esse outro merda, que é o Nicolas. Ele fala pra caralho, né? Tudo que ele fala, ele faz o contrário. Na prática, ele vota sempre a favor dele mesmo. Todas essas votações de ontem, eu ia falar de novo a palavra retrocesso, eu não quero ficar repetindo isso, porque fica um clima pesado, cara. É pessimismo demais. Esse vídeo já é pessimista sobre essa PEC da blindagem. O que ela faz, primeiramente, a favor do povo? Aonde ela contribui pro povo? Porque é só mais um privilégio para os políticos. E eu não queria entrar no assunto direita, esquerda, mas é impossível você não entrar nesse assunto. São fatos. Mas eu vou ilustrar esse fato com uma imagem. E aí você vê quem votou a favor dessa PEC da blindagem e quem votou contra. E aí você, que provavelmente esbraveja aqui na internet constantemente sobre a corrupção, geralmente quem está falando isso tem um posicionamento político burro o suficiente para ter votado no político que votou a favor dessa blindagem aí. E aí, outra coisa que me pega, só fazendo um parênteses, antes de voltar sobre o segundo retrocesso, a gente tem que parar também com esse discurso de que existem dois extremos no país e no mundo. Não existem dois extremos no mundo. Se você desenhar uma linha e você colocar esses dois extremos, vai ter um extremo no lado direito. E aí você vai encontrar esse outro suposto extremo bem no centro, um pouquinho para a esquerda do centro. Então, se você colocasse isso numa balança, você ia ver que ela ia capengar muito para um lado. Esses dois extremos não existem. Não está equilibrado. Na minha opinião, um desses extremos, inclusive, não luta por absolutamente nada que não seja o mínimo, o básico do básico. Aí voltando agora sobre a PEC da blindagem e o voto secreto. O meu entendimento foi de que primeiro aconteceu a votação pela PEC da blindagem. Depois votaram a favor ou contra o voto secreto. Eles agora querem votar de forma secreta as decisões que eles tomam lá. E aí como que você vai cobrar o seu político dessa forma? Você vai ver uma votação 150 contra 50, sei lá, se tivesse 200, não são muito mais. Se fossem 200 deputados,
E aí 150 votou a favor de uma coisa, 50 votou contra. Você pode ter certeza absoluta que se o voto fosse ou for secreto, você vai ter mais de 50 pessoas falando que votou contra. Se for algo que prejudique a população, você vai ver que vai ter mais de 50 pessoas falando que votou contra, quando na verdade não votou, porque vai querer tirar o dele da reta. E não existe nenhum benefício para o povo aprovar um voto secreto, já que o nosso dever cívico é cobrar o político. O mínimo que nós deveríamos fazer é cobrar o político que está lá ganhando dinheiro e que está fazendo o trabalho dele às nossas custas. A votação em si já mostra, já evidencia o quanto eles não estão trabalhando por nós. Porque essa não é nenhuma pauta digna de ser pauta. Eles estão votando por mais um privilégio deles. Eles não estão votando sobre o que vai mudar na nossa vida. Eles estão votando sobre o que vai mudar na vida deles. E aí entra essa terceira pauta do vídeo de hoje, que é o retrocesso sobre a PEC da blindagem mesmo, que dentro desta teve o voto secreto, mas a PEC da blindagem, para quem não sabe, eles estão tentando vender um discurso de que é contra o STF e... se você acreditar nisso, você é muito imbecil. Mais uma vez, olhando o gráfico para não falar sobre direita e esquerda, reparem quem votou contra a PEC da blindagem e reparem quem votou a favor. Repara também, pensa um pouquinho sobre a história do Brasil, a história política do Brasil nesses últimos 10 anos. E quais políticos não interferiram nas investigações, quais políticos não fugiram, qual político permitiu que os processos legais fossem levados em consideração sem movimentar a opinião pública. Essa outra coisa também queria fazer só esse parênteses sobre justamente as pessoas que estão falando sobre a instauração de uma ditadura. Se elas estivessem mesmo, elas já não poderiam estar falando o que elas estão falando o tempo inteiro. Então, esse medo que elas estão falando, esse alarde todo que elas fazem sobre uma instauração de uma ditadura, é só para influenciar a cabeça das pessoas mais fracas, que são, infelizmente, aquelas que estão dispostas a não só atualmente votarem e manterem essas pessoas ganhando o salário que ganham, mas também ainda bancarem um Pix para essas pessoas num momento em que elas não precisam. E aí, cara, eu acho que eu já até não tenho mais nem o que dizer em relação a isso. Os 12 que supostamente deveriam estar votando contra a PEC da blindagem e votaram a favor, em menos de um dia você vê diversas pessoas que influenciam muito mais do que eu, por exemplo, e que cobram muito mais do que eu, cobrando um posicionamento do partido, pedindo inclusive a expulsão dessas pessoas porque votaram contra os interesses do povo. E você não vê isso do outro lado. O outro lado da moeda tá aí quietinho. Você já chegou e confrontou o Nicolas Ferreira, esse coitadinho do Nicolas Ferreira, que adora se fazer de vítima, adora fazer videozinho com fundo preto, falando um monte de coisa. Você já foi lá e viu nas merdas que ele vota o tempo inteiro? Tudo sempre a favor dele, nada a favor do povo. Você já viu o tempo que ele gasta na internet trabalhando contra o povo? Não sei o que o Whindersson Nunes faz da vida. Vi até que ele já fez filme. Mas essa semana o nome dele me apareceu porque o nome desse bosta do Nicolas, pra mim, já tá silenciado em todas as redes sociais, ele já tá bloqueado em todos os lugares. E aí, por conta dele ter enchido o saco do Whindersson Nunes de uma forma completamente descabida pra alguém que exerce a profissão que ele exerce, o cargo público que ele ocupa, não deveria estar falando assim com uma pessoa que ele supostamente está lá trabalhando em prol dessa pessoa. Aí você está lá discutindo com um cara, ao invés de estar fazendo qualquer coisa benéfica para a população, você perde tempo reclamando do Júnior
da Sandy, como não ver tudo isso que aconteceu essa semana como um retrocesso? E aí, só para fechar esses retrocessos, um último, porque aconteceu retrocesso atrás de retrocesso até o momento em que eu comecei a gravar esse vídeo. Teve um que é, assim, até engraçado para mim, que é o quanto o filho da puta também do Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, o quanto ele se importa com o povo brasileiro mesmo, porque ele tá cagando mesmo. E aí tem ainda uma galera que acredita que esse filho da puta é um patriota, que ele tá trabalhando pelo bem do Brasil, justamente um imbecil que vai lá estender a bandeira americana no dia da independência do Brasil. A pessoa não tá entendendo absolutamente mais nada, vive num mundo de fantasia mesmo. A gente teve uma notícia boa essa semana de deflação, ninguém fala sobre isso. Entrando em vários parênteses agora, qualquer problema que nós aqui de São Paulo temos, aonde os responsáveis são o governador ou o prefeito de São Paulo, você vai ver a massa reclamando do presidente. Então, cara, é inacreditável, cara. E aí você pega esse filho da puta aí do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, na porra da Disney, provavelmente tá lá todo dia levando a filha na Disney, recebendo o salário pago pelo povo brasileiro, trabalhando EAD. Trabalhando de EAD não, porque EAD, se você pegar a sigla EAD, é ensino à distância. Ele não tá ensinando, ele não tá aprendendo, não tá fazendo nada. Mas ele tá lá no home office dele lá na Flórida, e ele falta numa votação virtual. Porra, vai tomar no meio do teu cu, cara. Como que você pode apoiar uma pessoa que faz isso? Como que você pode apoiar uma pessoa que falta numa votação virtual, aonde ele já recebe tanto dinheiro para não fazer nada, cara? Como que você pode, primeiro, apoiar que um político brasileiro não esteja em solo brasileiro na hora de trabalhar pelo bem da população? Ele já não ganha super bem. E você sabe por que ele tá lá, né? Porque ele tem medo de ser preso. O cara faltou numa votação virtual, cara. É inacreditável. E já que eu estou falando dele, que está nos Estados Unidos, eu vou fechar com aquele primeiro assunto, que é do cara que eu não vou nomear, mas que a gente vê agora o cristalzinho que ele era. Que cristalzinho precioso que ele era, não? Porque, pô, eu não ia nem mencionar ele. Eu não ia falar sobre ele, eu só ia usar isso como para começar o vídeo de hoje. Aí ontem à noite eu vejo que o Jimmy Kimmel não tem mais o programa dele pelo o que ele falou sobre esse cara. Vocês viram o que ele falou sobre esse cara? Não foi nada. Esse mesmo cara já falou tanta coisa pior e nada aconteceu. Teve um apresentador lá da Fox que falou que deveriam começar a matar morador de rua, eutanasiar morador de rua. E o cara tá lá, pediu uma desculpas e continuou trabalhando. Agora, o Jimmy Kimmel, que apresenta um talk show noturno, para quem não sabe, tem 5 ou 6 talk shows noturnos. O primeiro já tinha ido embora, que é o Colbert. Já foi demitido pelo o que ele tinha falado do Trump. No caso, o próprio presidente foi lá e comemorou isso. Isso daí, se você já não vê isso como um retrocesso, sinto muito por você, cara. O Jimmy Kimmel saiu por justamente que cristalzinho. Você não pode falar nada de um cara que já teve diversas declarações polêmicas. Eu vou falar polêmicas para não usar outra palavra que você sabe quais são essas palavras. Mas eu vou usar polêmica, porque eu também não quero, pelo cristalzinho que esse cara é, eu não quero ser repreendido, por mais irrelevante que eu seja. Eu não tenho nem 200 inscritos aqui, imagino até que vou perder depois desse vídeo todo. Mas, cara, ele já se foi. Qualquer coisa que a gente falar agora, parece que o cara era um imaculado. Não pode falar nada do cara que não seja um elogio. Se você falar que quando ele cagava, a bosta dele fedia, você vai ser repreendido por isso. A outra atriz também, a Amanda Seyfried. A Amanda Seyfried não falou nada, cara. Ela tá recebendo uma enxurrada de hate pelo o que ela falou. E ela não falou nada. Ela, inclusive,
falou bem, só que eles já escalaram para um nível aonde se você não tiver ajoelhado de boca aberta esperando o pênis fantasmagórico desse cara entrar fundo na tua goela, você não merece continuar em paz. O cancelamento que eles estão usando também não tem nada a ver, eles não fazem ideia do que é cancelamento e eles estão usando esse argumento do cancelamento para exercer o autoritarismo. E aquela outra palavra com F, que eu também não preciso pronunciar aqui, eu vou tentar evitar ao máximo esse tipo de palavras, gatilho dessa galerinha. Eles estão indo atrás agora das pessoas que só fizeram pouco caso da morte do cara e pedindo que essas pessoas percam o emprego. Lá nos Estados Unidos, onde a taxa de desemprego já é a mais alta nos últimos sei lá quantos anos, o que eles querem mais agora é isso. E não só lá, aqui também, voltando o assunto aqui para o Brasil, porque a gente aparentemente não tem mais nada a fazer para melhorar o país, então a gente pode se dar ao luxo de discutir um Zé Ruela que morreu a sei lá quantos 1000 quilômetros daqui e que não deveria influenciar em absolutamente nada. Ele era celebrado pelos motivos erradíssimos e por uma parcela da população que agora até aumentou, infelizmente, mas essa pessoa era uma celebridade só. A gente está aqui no Brasil com diversos problemas e várias coisas mais urgentes a tratar, interrompem todos os compromissos para falar da morte de um estrangeiro. Naquele mesmo dia, outras pessoas morreram naquele mesmo estado por atentados em escola. Todo dia lá tem atentado em escola. Nenhum desses atentados recebe essa atenção que esse assassinato recebeu. Todo dia tem. Esse mesmo cara não falou que, por mais triste que seja, ele acha necessário alguns sacrifícios para que os direitos armamentistas daquele país continuem da forma que está? Pois é, então, acontece esse tipo de coisa, ué. Uma hora pode ser você o sorteado, pode ser eu, e naquele dia foi ele. Pelo menos lá naquele país, onde todos os dias tem um caso de uma violência absurda como essa. E aí o vídeo de hoje fica por aqui mesmo, porque semana que vem eu volto com algum assunto muito menos sério. E se você quiser uma coisa um pouco mais leve, como vai ser semana que vem e como foi as semanas passadas, eu espero que você considere se inscrever, deixa seu like, comenta o que você achar desse assunto todo. Eu estou num momento deste canal onde eu não tenho tanta interação e por muitos vídeos, eu ia falar muitos meses, mas não foram muitos meses, muitas semanas, o próprio YouTube não notificou os comentários que eu recebi aqui. Não foram tantos mesmo. Espero que um dia tenha vários, mas no momento não são tantos e eu consigo interagir com vocês. Por isso mesmo fica a oportunidade de vocês comentarem o que vocês quiserem aqui, que eu vou ler e eu vou responder. Como eu disse, eu espero que você considere se inscrever, que me ajuda demais. Esse meu canal de opinião, o Tom Fala das Coisas, onde a gente fala sobre absolutamente qualquer assunto. Toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, eu estou postando vídeo por aqui. Tá aqui em cima, para quem quiser conferir também. Mas eu espero mesmo que você considere mesmo se inscrever. Um bom dia, um bom final de semana para você e até a próxima.